também da Libertadores. Vamos para as informações, dando continuidade aqui. A CBF prepara mudanças radicais no calendário para 2026. Informação do UOL. O novo calendário será anunciado nessa quarta-feira, tá? O que já tem de indicação de novidade. Final da Copa do Brasil deve ter jogo único em sede neutra. As 5 fases iniciais também devem ser em jogo único. Jogos de ida e volta serão a partir das oitavas de final. Antecipação do início do Brasileirão. Em 2025, o campeonato começou em 29 de março. Em 2026, a primeira rodada deve ser próxima ao início da temporada. É provável que o Brasileirão seja disputado juntamente com os estaduais. Estaduais terão redução de 16 para 11 datas, mudança já anunciada, aumento das séries C e D, mudanças na Copa do Nordeste e na Copa Verde. Haverá paralisação para a Copa do Mundo, que ocorre do dia 11 de junho até o dia 19 de julho. A parada tem que ser bem anterior ao início por exigência da FIFA. Bom, tá aí. A qualquer momento nessa quarta-feira a CBF deve indicar, na verdade, divulgar esse novo calendário. Lembrando, galera, para que não fique repetindo isso por aí, a CBF, ela não teve nada assinado dos clubes, ela apenas anuncia, ou seja, ela põe na mesa, ó, é desse jeito aqui, pronto. Porque tem gente que insiste em dizer isso é um erro. Ah, mas os clubes assinaram o calendário, eles aceitaram e depois eles querem mudar e ficam reclamando. Não, não é assim que funciona. A CBF simplesmente impõe. Pronto, é isso aqui e acabou. É isso que acontece. A CBF vai divulgar a qualquer momento nessa quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro para 2026. E nenhum clube assinou, deu ok ou discordou, não assinou, não teve isso. A CBF escolheu, ponto e acabou. É assim que funciona. Falar do Pulgar agora, porque recentemente muita gente andou me perguntando se o Pulgar tem chance de ser relacionado para essa quinta já contra o Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que é um jogador que está em fase final de recuperação de um problema que ele teve no 5º metatarso do pé. E aí o Pulgar ele não vai retornar nessa quinta-feira contra o Cruzeiro, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês. O Departamento Médico do Flamengo, obviamente, em conjunto com a comissão técnica do Felipe Luiz, trabalha para ter o chileno no primeiro jogo depois da data FIFA, que será contra o Botafogo no dia 15 de outubro, no Newton Santos, grama sintética. O jogador entrou em parte de transição campo e bola na última terça-feira. Então, está bem na reta final, questão de tempo. Ele só volta nessa data porque vai ter a data FIFA. Senão ele voltaria antes, né? Mas, enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação exclusiva que a gente trouxe nas outras redes sociais aí nas últimas horas, o Flamengo tem 5 jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti. Lista essa que será divulgada na tarde dessa quarta-feira pelo treinador italiano. E os 5 jogadores do Flamengo são Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. O que me chamou a atenção é que o Danilo não está nessa pré-lista. Enfim, o Danilo é um jogador que é de confiança de muitos treinadores que passam na seleção brasileira. E o Danilo está à disposição, não tem nenhum problema físico. Mas ele não está nessa pré-lista, segundo eu apurei junto ao Flamengo. Vamos ao primeiro ponto. Alexandre, para mim não é novidade, jogador de confiança do Ancelotti. Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando muita bola, embora tenha os dois caíram de rendimento nos últimos jogos, mas jogam muita bola. Samuel Lino, muita gente questiona o futebol dele, diz que não vale a pena o valor que pagou. Eu acho que vale a pena sim, que é um jogador diferenciado, embora, de fato, eu concordo que ele pode render mais, mas o mais importante é você analisar o jogador não só pelos números. Ah, não tem gol, não tem assistência. O jogo dele sem a bola é maravilhoso, é algo que o Felipe Luiz gosta muito, mas de fato ele precisa melhorar alguns pontos. Ele é um jogador importante para quebrar a linha na parte individual e ele dificilmente está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E o Pedro, que voltou a performar bem com a camisa do Flamengo, embora tenha ido mal de fato contra o Estudiantes, ele perdeu muitos gols e foi uma das piores partidas do Pedro com a camisa do Flamengo. E no último jogo ele nem sequer entrou em campo, mas a gente sabe do potencial dele. Esses são os 5 jogadores. O grande ponto é o seguinte, até tuitei isso, tá lá no meu Twitter, eu botei. Um detalhe bem importante. A seleção brasileira vai jogar na data FIFA no dia 14 de outubro, no Japão.
O Flamengo tem jogo marcado para o dia 15 de outubro, ou seja, no dia seguinte, contra o Botafogo, um clássico no Newton Santos, grama sintética. O que isso quer dizer? Que dificilmente os jogadores que estarão à disposição do Carlo Ancelotti nessa data FIFA estarão à disposição do Flamengo no dia 15 de outubro. Supondo que esses 5 jogadores eles sejam chamados pelo técnico Carlo Ancelotti, o Flamengo vai perder 5 titulares para um clássico muito importante, sendo 2 zagueiros. Hoje o Flamengo tem Danilo, qual é o outro zagueiro? Cleiton, Samuel Lino, titular, Pedro, beleza. Supondo que ele não seja titular, um jogador que é muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Então, gente, a CBF, caso convoque esses 5 jogadores do Flamengo, irá prejudicar bastante o Flamengo, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ser muito sincero, fico feliz pelo jogador se ele for chamado, mas nesse caso aqui, pensando no Flamengo, espero que ninguém seja chamado. Eu não imagino os 5 jogadores lá no Japão, fuso horário e tal, não sei o quê, vindo direto para o Brasil para jogar no dia seguinte um clássico em grama sintética. Eu não consigo imaginar isso. E vocês, conseguem imaginar? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! O Flamengo encerra nesta quarta-feira a preparação para o confronto contra o Cruzeiro no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Felipe Luiz comandou o último treino antes da partida e deve confirmar a escalação com Rossi no gol, defesa formada por Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. E mais essa moto aqui passando para atrapalhar minha locução. Ou Ayrton Lucas, além de um meio-campo com Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Rapaz, aí me atrapalha.